Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, por mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a quarta-feira desta quarta semana da Quaresma. E a primeira leitura é do livro de sabedoria, que nos diz: dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só ouvi-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele a moeda falsa, e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos, e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que lhe disse, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade, e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Vemos este texto que muitas vezes ao longo do ano recordo ao menos uma frase dele nas nossas meditações, em algumas ocasiões, quando o Evangelho nos toca. Tenhamos em conta, mais uma vez, este texto, como no ano passado. O que fazem os ímpios? Perseguem os justos. Perseguem aqueles que se esforçam em ser fiéis à vontade de Deus, à santidade. Por quê? Porque os incomoda. Os incomoda mesmo quando estão em silêncio. Seu modo de agir já são incômodo, porque percebem o seu erro, percebem como estão conduzindo mal suas vidas. Mas o que querem fazer? Muitos deles não é converter-se. Mas ao contrário, o livro da sabedoria nos diz: vamos persegui-lo, vamos matá-lo. E aqui não é somente a morte física, irmão e irmã. Não é somente uma condenação física, mas é também a espiritual, principalmente esta. O que for possível e como for possível, os ímpios farão para tirar os justos do caminho de Deus, tirar os justos do caminho da salvação. A nós cabe o quê? Permanecermos firmes, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio dos sofrimentos, das perseguições, das calúnias, diante de tudo aquilo que possamos passar por causa da nossa fidelidade ao Senhor.
E muitas vezes o farão da forma sutil. Em nossos tempos é assim que acontece. Tenhamos em conta, pelas redes sociais, pela televisão, tantos são os modos com os quais a iniquidade, ou seja, o pecado, a impiedade, ou seja, a falta de piedade, a falta de busca de Deus, entra em nossas casas, em nossas vidas, para tentar nos destruir desde dentro, desde o interior, como bem dissemos, de forma sutil. Não será sempre de uma forma aterradora que nos causará sofrimento, mas outras tantas vezes, e a maior parte delas, hoje, em nossos tempos, será de forma sorrateira. Estejamos atentos, porque aqui mesmo fala o texto, a vida do ímpio é diferente, para eles é insuportável, e os caminhos são imutáveis. A vida de quem? Do justo, os caminhos do justo. Então, irmão, irmã, permaneçamos fiéis, não mudemos nossos caminhos, mas continuemos no caminho do Senhor, na busca de fidelidade ao Senhor, e veremos sempre a recompensa do justo, como está ao final do texto. A recompensa do justo não é somente aqui, é especialmente a graça de Deus concedida de todas as formas, mas plenamente no céu. É prêmio para uma vida pura, prêmio para esta vida de total entrega ao Senhor, de total confiança nele, seguindo seus caminhos, seus ensinamentos, seguindo aquilo que o Senhor pede a cada um de nós. Tenhamos isso mais uma vez diante de nossos olhos, porque muitas vezes sabemos com a cabeça, mas não sabemos aplicar com a vida. Nos é difícil, irmão e irmã. Vejamos, sempre seremos condenados de forma vergonhosa, ultrajados. Ontem celebrávamos São José, até mesmo São José passou por isso. Recordemos, Maria ficou grávida no tempo em que ainda não era oficialmente, plenamente esposa de José. Havia duas fases no matrimônio. Ainda não coabitava com São José. Então, com certeza, falavam de José ter engravidado a Virgem Maria fora do casamento, de não ter respeitado o tempo de Deus, da graça de Deus. Porém, José permaneceu firme, não questionou, não brigou, mas sabia confiar no Senhor, sabia que em Deus estava a sua recompensa. E nós, irmãos e irmãs, quanto temos lutado pela pureza de nossa vida, pela fidelidade aos ensinamentos do Senhor, pela fidelidade em tudo à sua vontade. Salmo 33, 34 nos diz: do coração atribulado está perto o Senhor. E mais adiante, do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Então vemos que no meio da tribulação o Senhor está perto de nós, nos conforta, e mesmo que tantos males possam recair, o Senhor nos livrará do verdadeiro mal. Por fim, o Evangelho de hoje que escutamos São João nos diz: naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo:
Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos Jesus sendo cuidadoso. Tenhamos em conta. Não havia chegado a sua hora. Jesus sobe de forma silenciosa ao templo, sem muito alarde. Vai para a festa das tendas, que para os judeus ainda hoje é mais importante do que a Páscoa. E então, tenhamos ainda em conta tudo aquilo que o Senhor quer fazer para nós. E nos mostra por primeiro que devemos de tomar cuidado nas situações da vida. Não nos expor sem necessidade, sem que o Senhor verdadeiramente peça. Este é o primeiro fato. Segundo, Jesus está na festa das tendas, naquela festa onde ele disse: eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque mostrava para todos eles que enquanto festejavam com a água e com a luz, não reconheciam a verdadeira luz. Exteriormente tinham tantas luzes, mas interiormente estavam cegos. Não percebiam quem ele era. E assim, agora estão dizendo: bem, este daí é o Messias, reconheceram que ele é o Messias, não prenderam, não mataram. Estamos vendo a trama contra a vida do justo. O que fez Jesus contra eles? Nada. Mas estão perseguindo. Querem sua morte. E disseram: o Messias, quando vier, nós não saberemos de onde ele é. Mas esse daí, nós sabemos. Nós o conhecemos. E Jesus fala: eu não vim por mim mesmo. O Pai vós não conheceis. Eu conheço. Eu tenho intimidade com ele porque venho da parte dele. Foi ele quem me enviou. Queriam prendê-lo, mas não conseguiram porque não era sua hora. Olha. Ora, o que isto também tem a dizer para nós? Tenhamos cuidado. Nós conhecemos Jesus, mas tenhamos claro diante de nós, conhecemos parcialmente, não plenamente. Por quê? Porque se temos nossa mente que conhecemos totalmente Jesus e que ele não tem nada a nos surpreender ou a nos dizer fora daquilo que está dentro do nosso conhecimento, do nosso raciocínio, nós nos fechamos a ele. E ele não pode realizar em nós plenamente a sua graça. E algumas vezes isso pode passar em nossas vidas. De acharmos que conhecemos tanto Jesus que já não tem mais algo especial que ele possa nos revelar, que ele possa nos dizer. E no final, acabamos nos fechando a ele. Ele não pode realizar em nossa vida aquilo que ele busca. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais buscarmos a graça de Deus em nossa vida, nos abrirmos à sua santidade, ao seu Espírito Santo, e reconhecer que mesmo em meio ao sofrimento, aos desafios, às dificuldades, às perseguições, o Senhor está conosco e não nos abandona. E nos premiará no momento certo, conforme a sua bondade e a sua graça. E assim, na plena confiança da ação de Deus em nós, possamos caminhar sempre fiéis a Ele, para chegarmos um dia à plenitude dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.